Agora vamos falar de um escocês, Edward Irving, que eu garanto que você que está assistindo no nosso canal nunca ouviu falar. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Eu nasci fazendo estudos doutrinários. Isso mostra como a gente tem muito que aprender, sabe? E fiquei fascinado com a história desse camarada, desse escocês, grandalhão, corpulento, né? Cuja alma era diretamente conectada com os espíritos amigos. Edward Irving foi um escocês nascido em Annan, região de Dumfries, em 1792. Teve uma juventude pobre, estudou, porém, na Universidade de Edimburgo, exercendo o magistério durante alguns anos. Bom, ele sempre se preocupou, apesar do seu corpo avantajado, está na biografia dele, ele sempre se preocupou com o seu burilamento espiritual, aplicando-se como cura, vamos chamar de enfermeiro ou médico, cargo no qual adquiriu no trato com os homens o conhecimento com as classes mais pobres. Numa pequena igreja escocesa em Matton Garden, em Londres, tinha havido a perda do seu pároco, do seu sacerdote, né? E aquela congregação se encontrava numa crise espiritual e financeira. Irving, com uma extraordinária eloquência, começou a atrair a atenção para aquela paróquiazinha humilde, né, com grandes elucidações evangélicas, excelentes elucidações evangélicas, tocantes elucidações evangélicas, sem que ele percebesse, elucidações evangélicas com bases espiritistas. E na rua humilde dessa igreja, nas manhãs de domingo, ficava pilhada de carruagens, algumas pertencentes aos mais notáveis homens de Londres, bem como suas senhoras nobres que se acotovelavam dentro do pequeno templo. Em 1827, ele foi removido para uma igreja maior, Regent Square, acabou que ele vira padre, né? Com uma capacidade para 2.000 pessoas e onde havia grande interesse em suas pregações. Muito trabalhador, Irving trabalhava para satisfazer as necessidades dos mais humildes, sempre pronto, sorridente, dia ou noite, no cumprimento de seu dever. Em 1828, publicou um volume de sermões intitulados The Doctrine of the Incarnation Opened, e em 1830, o Orthodox and Catholic Doctrine of Lord's Human Nature. Ambos geraram grandes controvérsias e forte oposição das autoridades eclesiásticas. Lhe incomodou. Porém, o obstáculo maior ainda estava para chegar para ele. Havia uma lenda que os dons espirituais dos primeiros dias reapareceriam antes do fim do mundo. Entre eles estava o esquecido dom de línguas. Lá no oeste da Escócia, começaram a surgir alguns fenômenos e um emissário foi mandado pela igreja de Irving para investigar e relatar o caso. Verificou-se que a coisa era real, era exata. As pessoas tinham boa reputação e as estranhas línguas que falavam eram ouvidas e suas manifestações eram acompanhadas por milagres de cura e outros sinais. Os fiéis estavam ansiosos por novos acontecimentos e eles não se fizeram esperar muito, irromperam na própria igreja de Irving. Foi em julho de 1831 que correu o boato de que certos membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha em suas próprias residências e que discretas manifestações ocorriam na sacristia e em outros recintos fechados. O pastor e seus conselheiros estavam perplexos sem saber que se uma demonstração pública poderia ser tolerada. O caso se resolveu por si mesmo. Em outubro do mesmo ano, o prosaico serviço da igreja escocesa foi subitamente interrompido por gritos de possessos, tanto no serviço matinal quanto no serviço noturno. A sensação foi considerável e os jornais do dia apareceram cheios de comentários que estavam longe de ser favoráveis
ou respeitosos. Os gritos vinham de homens e mulheres que, no primeiro caso, se reduziam a ruídos que tanto eram meros grunhidos quanto em linguagem inteiramente desconhecida. Entretanto, em breve, ensinos não se acomodavam à ortodoxia e assim foram considerados obras do diabo. Julgaram, nem pararam para pensar. Era latim, era grego, era brasileiro, era espanhol. Não havia desenvolvimento, havia apenas o caos. Alguns sensitivos condenavam os outros como heréticos. Levantavam-se voz contra voz. O pior de tudo é que alguns oradores se convenceram que seus discursos eram diabólicos. A unidade da igreja de Irving não resistiu a esse golpe. Houve uma grande cisão e o prédio foi reclamado pelos administradores. Em 1833, Irving foi excomungado. E os partidários que lhe eram fiéis andaram à procura de um novo local e vieram encontrá-lo na sala usada por Herbert Owen, socialista, filantropo, livre pensador, destinado 20 anos mais tarde para ser um dos pioneiros controversos do espiritismo. Irving reuniu os fiéis, reorganizou sua igreja, com seu anjo, seus presbíteros, seus diáconos, suas línguas e profecias, na melhor reconstituição primitiva da igreja cristã que jamais fora vista ali. Todavia, as discussões com os teólogos teimosos e recalcitrantes membros do seu rebanho acabam por abater a sua alma ardente e devotada. O bom gigante escocês começa a definhar, as faces tornam-se cavadas e pálidas, os olhos brilhavam de febre fatal que o consumia. Assim, trabalhando até o fim, tendo nos lábios as palavras: se eu morrer, morrerei com o Senhor, a sua alma passou para o mundo da luz no dia 7 de dezembro, em Glasgow, no ano de 1834. A boa vontade de Irving não foi suficiente para deixar claro a origem e finalidade dos fatos mediúnicos com os quais conviveu. Muitos assistiram ao seu esforço e deixaram-se tocar pelo sopro renovador das ideias novas, seguindo a trilha segura, embora áspera, das claridades espirituais, onde ele foi vanguardeiro. Nossa! Quantos dos grandes baluartes do espiritismo, cujo exemplo é fundamental para o nosso conhecimento e modelagem, quantos nós não conhecemos? A história da ciência, da filosofia espírita, aguarda por algum interessado em resgatar, preservar esses nomes para serem usados em grupos de estudo, em palestras, até mesmo em preces de agradecimento. Incrível.